A cena. Ouve-se o barulho de um pequeno grupo que caminha a passos rápidos e nervosos. Chegam até o lugar onde está Jesus. Um deles se torna porta-voz do grupo e dirige-se ao mestre nos seguintes termos: que devemos fazer com esta mulher? Ela foi apanhada em adultério. Na lei nos é ordenado que ela seja apedrejada. O que é que você nos diz? O que é que devemos fazer com esta mulher que foi apanhada em adultério? Jesus não profere nenhuma palavra, pacientemente se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Só isso. Os escribas e fariseus certamente trocam olhares e decidem insistir na questão: qual é a sua opinião? O que é que você nos diz a respeito desta mulher? Continuam insistindo. Então, Jesus se levanta, olha para aqueles homens e assim diz para eles. O texto está na projeção, na versão transformadora: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Depois de dizer isso, ele novamente se inclina e continua escrevendo. Talvez tenha colocado uma vírgula e prossiga naquilo que estava escrevendo. Jesus se inclinou e escrevia com o dedo na terra. Deus se inclinou no Éden para tomar do pó da terra e fazer o homem, nos diz o Gênesis. Mas Deus inclinou-se também na encarnação para acomodar-se numa manjedoura. Deus inclinou-se na pessoa de Jesus para aprender a trabalhar na carpintaria, a realizar os primeiros trabalhos. Ele inclinou-se, depois de adulto, para acomodar-se e dormir na polpa de um barco. Ele inclinou-se também para abraçar as crianças. Ele inclinou-se em Jesus para estender a mão e socorrer Pedro quando, depois de ter caminhado sobre as águas, ele começava a afundar. Ele inclinou-se para lavar os pés dos discípulos. Ele inclinou-se para carregar a cruz pelos nossos pecados. Ele inclinou-se e escrevia no chão, diz-nos o texto que nós lemos. Jesus não precisava de um púlpito, Jesus não precisava de uma plataforma para ser ouvido pelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele se inclina e escreve no chão, e nesse gesto de Jesus há, além do aspecto didático, há também solidariedade com aquela mulher que está lançada, arremessada no chão, humilhada pela sua condição. Ele, Jesus, não esmaga a cana quebrada. Ele, Jesus, não apaga a pequenina chama, mas estabelece o direito, cumprindo aquilo que o profeta Isaías havia anunciado a respeito do servo do Senhor. Ele inclinou-se e começou a escrever no chão. Ele poderia ter, em vez de ter escrito no chão, ele poderia fazer como no capítulo 5 do profeta Daniel, quando uma mão aparece miraculosamente na parede do palácio do rei Belsazar, e escreve uma mensagem que perturba aquele rei petulante. Jesus poderia ter utilizado esse recurso, ele poderia ter olhado, quem sabe, para as nuvens e
feito com que as nuvens escrevessem, que nas nuvens aparecesse escrito aquilo que ele escrevia no chão. Talvez isso impressionasse mais os fariseus, impressionasse mais os escribas. Afinal, ele tinha poder sobre as tempestades, poderia ter feito isso. Escrever miraculosamente na parede de um palácio é uma coisa que impressiona. Uma vez eu vi um avião escrevendo naquelas manobras Jesus num céu bem azul. Fiquei impressionado. Escrever no céu impressiona, mas inclinar-se, escrever no chão, na terra, com o próprio dedo. Não sei o que Jesus escreveu, mas seja lá o que ele tenha escrito, seja lá o que foi escrito, tem tudo a ver com perdão. Tudo a ver com perdoar e ser perdoado. Oferecer perdão e receber perdão. Não sei o que Jesus escreveu, mas naquilo que ele escreveu havia a graça que se manifesta na sua forma mais esplendorosa, que é a graça que se reveste de perdão. Havia graça naquilo que Jesus escrevia, na sua tradução mais prática, mais humana, que é a manifestação da graça na forma do perdão. A graça, escrita por Jesus no chão, ali onde estavam os acusadores e aquela mulher, a mensagem de Jesus estava como que dizendo para aquela mulher: eu posso tomar a sua vida, eu posso tomar a sua vida nas minhas mãos, eu posso tomar a sua vida assim como esse pó que está aqui, e eu posso refazer a sua vida. Eu tenho o poder para fazer isso. Essa é a cena que nós encontramos no Evangelho que acabamos de ler. Mas há perguntas. Quais são as perguntas que nós encontramos nesse texto? Primeira delas, qual era o nome daquela mulher? Será que ela se chamava realmente Susana, como uma tradição rabínica na Espanha nos diz? Será que o seu marido se chamava Manassés, como diz essa mesma tradição judaica? Onde é que estava o homem que praticara o ato adúltero com aquela mulher? Teria fugido? Ou teria sido liberado pelos outros homens, restando somente a mulher como uma isca para Jesus? De quem foi a ideia daquela armadilha para Jesus? Foi de um escriba? Foi de um fariseu? Eles fizeram isso num conselho? Como é que essa decisão foi tomada? Quem conhecia aquela mulher? Mais do que isso, quem é que sabia dos detalhes da agenda? Quem é que teve conhecimento daquele encontro previamente? Ou isso se deu ao acaso? Tudo indica que não. O que foi que Jesus escreveu no chão? Os pecados daquelas pessoas? Escreveu o 7º mandamento? Por que é que os mais velhos começaram a sair primeiro? Porque tinham mais pecados ou porque perceberam que aquilo não terminaria bem, pelo menos não terminaria bem como eles haviam planejado que deveria terminar? Por que eles saíram primeiro daquele lugar? Muitas perguntas são suscitadas a partir do texto que nós lemos. Posso continuar com essa lista de perguntas sobre o texto, mas a coisa mais importante quando nós lemos a Bíblia, coisa mais importante do que fazer perguntas para interpretar o texto, isso é importante, mas tão importante quanto isso é deixar que o texto me interpele, que o texto me questione, que o texto dirija a mim as suas perguntas, e nessa direção nós temos de nos perguntar: a minha vida já foi marcada pela experiência do perdão, de ser perdoado,
e de oferecer perdão. O perdão não é apenas um recurso pelo qual nós chegaremos ao céu. Fomos perdoados e iremos ao céu, assim nós cantamos, assim nós dizemos, mas o perdão é uma experiência que traz um pouco do céu, da realidade celestial para a vida que nós compartilhamos aqui. É uma experiência que nos aproxima da vida celestial. E assim eu pergunto para você, a sua vida foi transformada pela experiência do perdão? De oferecer perdão, de receber perdão? Você tem sido, de algum modo, suavizado pela experiência do perdão, pela graça do perdão? Eu anotei para destacar para vocês a seguinte afirmação: o perdão não é somente um instrumento divino para erguer os pecadores que estão no chão. O perdão, é o recurso pelo qual nós aprendemos a soltar as pedras que estão em nossas mãos, as pedras que nós carregamos. A graça de Deus é para os condenados, mas a graça de Deus também é para os condenadores, para libertar os condenadores, para os acusados e para aqueles que são os acusadores. Uma vida suavizada pelo perdão de Deus é uma vida que aprende a soltar as pedras, a não cumprir esse papel de acusador, esse papel daquele que atira a pedra, e aprende a confiar em Deus como o justo juiz, como o juiz misericordioso, e entrega para Deus o julgamento perfeito, o julgamento que é feito com base na justiça e na misericórdia de Deus. Se você se sente jogado ao chão por conta dos seus pecados, a boa notícia que nós encontramos no Evangelho é que Jesus quer erguê-lo, para que você possa caminhar como uma pessoa perdoada. Se você está com as mãos cheias de pedra, buscando alvos para arremessá-las contra estes alvos, a boa notícia é: você não precisa, você não deve, não vai fazer bem para a sua vida, passar a vida toda carregando pedras e buscando alvos para essas pedras. Perdão é sim soerguimento para aqueles que estão no pó. Perdão é libertação de toda condenação. Perdão é libertação do hábito de viver condenando as outras pessoas. Perdão é transformação de vida. Perdão é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. O perdão salta aos nossos olhos nessa história. Aqui nós enxergamos as cores, é possível sentir o cheiro do perdão, é possível ouvir o seu som, sentir o seu sabor. Nesse texto, o perdão não é um conceito, ele não é uma abstração, ele não é uma ideia, ele não é uma discussão, ele não é um debate. O perdão é uma realidade, o perdão é uma experiência encontrada em toda a sua plenitude nesse texto. Veja comigo novamente o texto que nós lemos, está na projeção. Assim diz: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu acho de uma ousadia extraordinária essa declaração de Jesus: vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Acho de uma ousadia extraordinária, de uma confiança, nenhum interrogatório, nenhum pedido de explicação, nenhum confronto, nenhuma lição de moralidade para aquela mulher.
nenhum sermão sobre a feiura do pecado, sobre o abismo à beira do qual ela havia chegado, nenhum sermão nessa direção, apenas isso. Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Eu sou professor, sou pai, e acho que pai e professor têm um exagero ilustrativo, um desejo de enfatizar, um desejo de repassar a lição. E nessa minha tentação ilustrativa, talvez eu dissesse para aquela mulher: você está vendo essas pedras? Escolha uma, a que você quiser, leve essa pedra, coloque em algum lugar, e toda vez que você se sentir atraída pela tentação do pecado, olhe para essa pedra e veja do que você escapou. Veja do que você escapou nesse dia. Mas o mestre dos mestres, ele achou que isso não era necessário. Bastava dizer, eu também não a condeno. O medo afasta o pecador do ato pecaminoso, mas não o afasta do desejo. Não muda a sua imaginação, não muda o objeto do seu amor. Mas a experiência do perdão afasta o próprio desejo, porque coloca um novo amor, o amor a Deus, o amor ao Deus perdoador. E o melhor caminho para ficar longe do pecado é ficar perto de Deus, bem perto de Deus. Agora vá, diz Jesus para a mulher, vá com os seus pés, faça o seu próprio caminho, faça um caminho novo para a sua vida, vá sem medo, vá com a sua consciência, vá livre, vá sem fiscais, vá sem nenhum constrangimento, vá sem nenhuma lição de moral, vá e viva uma nova vida, vá e viva a partir desse novo amor, deste amor vivo que você conhece por meio do perdão, um amor puro, verdadeiro, um amor iluminado. Termino. O maior de todos os milagres é que não precisamos ser amanhã o que somos hoje. Nós podemos mudar com a ajuda da graça de Deus, e o perdão existe como uma força para providenciar essa mudança, para iniciar essa mudança, para começar essa mudança na nossa vida. Permita-me, nesse encerramento, fazer uma pergunta pessoal, uma pergunta para você. O perdão, a experiência do perdão, mudou a sua vida? Transformou a sua vida? Você já experimentou o perdão de Deus para os seus pecados? A realidade do perdão de Deus que é ilimitado, perdão que não conhece limites. O perdão não é somente um instrumento divino para erguer os pecadores que estão no chão, ele é o recurso pelo qual nós aprendemos a soltar as pedras que estão nas nossas mãos. É a libertação do fardo da culpa, e a libertação do fardo da condenação, da acusação contra o outro. O único que poderia cumprir o que a lei dizia, o que a lei mosaica dizia em relação ao caso daquela mulher, era Jesus. Ele era o único sem pecado ali, mas ele escolheu inclinar-se e escolheu escrever no chão com a sua própria mão. O único que legitimamente poderia tomar em suas mãos uma pedra para realizar aquela execução, cumprindo a lei mosaica, ele preferiu inclinar-se e escrever no chão. O único cujas mãos poderiam estar cheias de pedras, escolheu, por amor, que as suas mãos fossem atravessadas pelos pregos na cruz.
E lá na cruz, ele disse, está consumado. Que numa tradução literal significa está pago. Mas o que está pago? Os pecados. Quais pecados? Todos os pecados. Ser cristão é acreditar e viver a mensagem de perdão. É viver na condição de perdoado e viver como uma pessoa perdoadora. Eu sei que a vida é complexa. Eu sei que você tem 1000 perguntas a respeito do perdão, dos limites, dos conceitos, quando ele se aplica, quando ele não se aplica e coisas desse tipo. Eu sei disso. Mas hoje, eu gostaria que você ficasse com essa cena. Jesus inclinando-se e escrevendo no chão. Jesus levantando-se e se dirigindo àquela mulher. Nem eu, tampouco, a condeno. Vai e não peques mais. Amém.